E você, meu irmão, minha irmã que assiste essa live, deve ter vida de oração. Deve ter vida na graça. Em primeiro lugar, buscar sempre estar em estado de graça. Confessando, né? Se arrependendo dos seus pecados. Buscando estar na graça de Deus, caminhar com Ele e pedir o auxílio dele diariamente. Ele está pronto para te ajudar, para derramar na sua vida todas as capacidades necessárias para impulsionar as boas obras que Ele já planejou para você. E o meu irmão citou uma palavra que eu tinha separado aqui mesmo para utilizar, que era de São Paulo falando sobre isso, né? Sobre as obras e sobre a graça. É bom a gente deixar amarradinho para a gente não cair em nenhum tipo de engano na hora de agir, de fazer as coisas na nossa vida. Inclusive, quando houver o sucesso também. Quando a gente fizer algo bem feito e não cair na vanglória. Porque a gente tem que reconhecer que tudo é graça. Eu recebo feedback dessas lives, né, da primeira live que a gente fez. Pessoas aqui de Rio Claro falaram muito bem. Mas a gente não pode se vangloriar, porque é tudo obra da graça de Deus. A palavra deixa isso muito claro. Vamos olhar a beleza que é a graça e por que nós não podemos cair nessa vanglória. Efésios 2, versículo do 4 em diante. Veja o que São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em decorrência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Isso não provém dos vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Veja que a graça de Deus é um dom gratuito. Ele nos dá, ele derrama sobre a nossa vida porque ele é bom. E ele já planejou milhares de boas obras para que a humanidade realizasse. Algumas pessoas impõem barreiras à graça, à ação da graça. Né? O pecado de várias maneiras, a preguiça, a pessoa que não quer sair da zona de conforto, a pessoa que não tem vida de oração. Né? Você começa a fechar as portas para a graça. Por outro lado, existem aqueles que se tornaram atletas da graça de Deus. Homens e mulheres que mergulharam nessa graça, que se permitiram ser banhados pela graça, abriram todas as portas. As pessoas que foram sendo movidas pela graça de Deus, não imporam barreira, essas se tornaram santos e santas. Você e eu somos chamados à santidade. É a vocação de todo cristão. É a vocação inicial de todo cristão. Antes da vocação ao matrimônio, ao sacerdócio, à vida religiosa. Antes disso, o catecismo já nos fala que nós temos essa vocação à santidade. Para que a gente assuma essa vocação, somente com a força de Deus, somente com a graça. Ele já planejou. Você consegue imaginar qual é a melhor versão de você que está assistindo essa live?
que será que Deus planejou para a sua vida? E por que será que isso ainda não se realizou? Certamente não é por impotência de Deus. Deus é todo-poderoso. Tudo que ainda não aconteceu na nossa vida, certamente é por algum tipo de bloqueio, de barreira que a gente impõe. Ou, talvez também, pela aprovação da nossa fé. Para que a gente cresça, evolua, para que a gente sofra as demoras de Deus e tenhamos também a nossa parte meritória nisso. Claro que todo mérito é de Deus, mas Ele deseja que a gente participe, né? Essas boas obras que Ele fala, né? Através de nós Ele vai realizar. Mas veja que Ele é o autor das obras. Nós não somos donos dessas obras. E é mediante a fé que a graça age em nós. Não para que ninguém se glorie, né? A palavra deixa muito claro aqui. Nada de vanglória, nada de achar que está realizando um monte de coisa e nada de cair num materialismo que, infelizmente, muitas vezes invade nossas paróquias, né? Quanta gente mergulhada aí nos afazeres, como se fosse ser salva por acumular vários pontos, né? Nessas obras humanas, em habilidades, em esforços carnais, desprovidos de fé, desprovidos muitas vezes de espiritualidade. A igreja não é uma ONG e não pode ser esvaziada por esse materialismo.